Eu quero continuar aquela ministração, a última ministração que eu falei a respeito da abelha e da mosca. Quem estava aqui? Glória a Deus, a maioria. E hoje eu quero trazer essa mesma ministração, a continuação dessa ministração, trazendo a respeito disso aqui. O que é isso aqui? Identidade. Aí eu te pergunto, essa identidade fala quem eu sou? Não. Aqui só tem o meu nome, filiação, o dia em que eu atirei, o número dela, e tem o nome de identidade. Eu quero hoje trazer uma ministração para a sua vida a respeito da sua identidade. Quem é você? Por que Deus te escolheu? E se você está aqui, é porque Deus te escolheu. Você não é um qualquer, nenhuma qualquer. Você é filho, filha. E Deus, Ele nos fez nele, na fundação do mundo, no ventre dele. Eu e você estávamos no ventre de Cristo. Antes do Senhor fazer todas as coisas, Ele me fez e te fez primeiro. É o que a Bíblia diz. E eu creio na palavra de Deus. E Ele me fez e te fez para um propósito. Você não é um ninguém. Há um propósito de Deus na sua vida. E quando Deus, Ele resolve construir a sua vida, escolher a você, Ele te escolheu como cabeça e não como cauda. Ele te escolheu como líder e não liderado. Ele te escolheu para você dominar e não ser dominado. Ele te escolheu para um propósito. Ele não te fez e nem muito menos te chamou para você continuar sendo o mesmo ou a mesma. Ele te chamou para que você pudesse crescer, e crescer nele, e para ele, e com ele. E quando Cristo, Ele te chama a algo sobrenatural na sua vida, esse algo que já foi conquistado há muitos anos, algo que Ele já programou há muito tempo. Por isso que você vai ver no livro de Provérbios, várias vezes, ele falar sobre o propósito do Senhor. Um deles ele diz assim: o coração do homem planeja, mas os desígnios do Senhor é o que prevalecerá. Mas a minha identidade é muito, mas muito além do que um papel. Ela é muito além do que o povo pensa quem eu sou. Ela é muito além do que eu mesmo imagino quem eu sou. Você não é quem você é. Você é quem Deus disse que você é. E quando Deus diz quem você é, Ele nunca vai abater, por pior que seja a sua identidade humana. Eu posso olhar para a sua vida e ver uma identidade desqualificada. Eu posso imaginar e conhecer o seu passado ou até o seu atual, e olhar para você e não dar nenhum valor, mas o Senhor não vê o agora. A identidade que o Senhor vê em você é a mesma identidade de Cristo. Hora boa de dar, glória! A minha identidade e a sua, para Deus, é a mesma de Cristo. Porque quando Cristo vai para a cruz, Ele assume a minha identidade de enganador, de zombador, de pecador em todas as áreas, e deixa a identidade dele para mim. Ele troca a minha identidade com a dele, Ele troca a sua identidade com a dele. Por isso que quando nós nos batizamos, a Bíblia diz que nós somos revestidos por Cristo. Aí o Pai olha para mim, olha para você, Ele não vai nos punir, porque Ele já puniu Cristo.
Ele não vai cobrar 2 vezes o mesmo erro. E ele já cobrou de Cristo. E quando ele olha para você, ele olha para mim, ele vê o Filho. Então a minha identidade, a sua identidade é de filho. Eu sou filho do Deus vivo, do eterno. Você também. E se você é filho do eterno, você é herdeiro de todas as coisas. O Senhor disse que a glória que Ele conquistou na cruz, Ele passou à igreja. Então a igreja é a maior autoridade que existe na terra. Irmãos, por que todo socialista quer desconstruir a família e a fé? Porque nada derruba a fé. Não existe nada que possa arrancar a fé, nem a dor, nem a doença, nem a condenação, nada tira a fé. Não há nenhum argumento que vai arrancar você da filiação do Senhor. Então, o que você tem de melhor é a identidade em Cristo Jesus, filha e filho. Chega nos lugares e entra de cabeça erguida, porque você é filho de Deus. Quem tem que temer, tremer e se borrar todo é o diabo, e não nós. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então Deus te construiu, Deus te fez e te chamou para um propósito: ser vencedor, dominar. Irmãos, qual é o homem que tem o prazer na derrota? Irmãos, quando eu jogava aquelas bolinhas de gude, burquinha, nem ali eu queria perder, porque Deus nos fez vencedores. Por que o homem não aceita a morte? Porque Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para viver eternamente com Ele. Mas muitos não entendem e nem aceitam. Por quê? Ele olha com os olhos humanos, como diz a Provérbios 3:7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí ele diz, isso será saúde, e depois ele vem dizendo, se você ver ali o capítulo 3, é maravilhoso. Provérbios 3 é um ensino maravilhoso, na minha opinião. É o Provérbios que eu mais gosto de ler e meditar, porque ali dá um conforto, ali dá uma segurança, porque quando eu não vejo com a minha ótica, eu vejo a partir da ótica de Deus, eu começo a entender que eu não sou aquele um que eu acho que eu sou aquele um que Deus acha quem eu sou. E quando você assume a identidade que Deus deu para você, e Deus viu em você e nem você viu, você vai temer o quê? Um vírus? Você vai temer o quê? Nada. Não há nada, absolutamente nada que nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Então, se nada me separa do amor de Deus, o que eu vou temer? Deus não te fez derrotado, Deus não te fez inútil, e muitos, se bem que vive assim, vive como se nascesse e vivesse um derrotado. Por que às vezes as coisas não dão certo para determinadas pessoas? Porque estão olhando pela ótica natural, a ótica humana. E Deus, Ele mudou a sua natureza, não é mais mosca, é abelha, não é mais lixo, é mel. Então eu preciso entender que o melhor de Deus foi preparado para mim. Mas ainda muitos deixam o mel do Senhor para se assentar no lixo do diabo, e buscar o lixo do diabo, e achando que no lixo você pode ciscar e fazer o que quer. Pode, irmão, mas é lixo. Ah, mas eu acho que é bom. Você pode achar que é bom, mas o pecado é lixo.
E precisamos entender que se Deus é Senhor, se Deus é sábio e toda a inteligência está nas mãos do Senhor, por que eu vou querer usar a minha? Se eu tenho alguém que resolve por mim, e esse alguém é infalível, por que eu vou querer tomar uma decisão contrária àquilo que ele fala? Irmãos, Deus muda a nossa natureza, mas não muda as nossas escolhas. Pegou? Ele mudou a sua natureza. É como se você vivesse a vida inteira comendo pé de galinha. Tem uns que acham que pé de galinha é bom. Irmão, misericórdia. Não gosto. Se só tiver ela, eu como. Mas não gosto. Eu já sou mais simplesinho, eu prefiro uma picanha. Entendeu? Mas aí vamos imaginar, a vida inteira comendo pé de galinha, e o Senhor coloca a picanha. Ele não vai te enfiar de goela abaixo, como se quiser, escolha. E às vezes nós olhamos para o pé de galinha, e achamos uma maravilha, mas sabemos que o outro é picanha, e que o outro é melhor, porque vem do Senhor, mas é nossas escolhas. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Ei, gente, pensa num dia que eu não vejo chegar. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, versículo 26. Glória a Deus. O que diz aí? Passamos o homem e Deus vive no lixo? Então que imagem nós estamos sendo? Se você não está no mel, no melhor, o mel que eu quero falar aqui, irmãos, é o melhor. Se você não está vivendo o melhor, e você tem que viver o melhor, e não é, agora que eu estou em Cristo, eu vim para buscar o melhor. Não, eu vim para buscar Cristo. Tendo Cristo em mim, o melhor vem naturalmente. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, elas correriam e nos alcançariam. Está em dois versículos na Bíblia, um no Antigo e um no Novo. Não sou eu que tenho que correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de mim, porque a minha identidade é de filho, e filho vai viver o melhor de Deus. Você olhando aquela parábola do filho pródigo, aquela parábola, você vê que quando o filho retorna, ele está lá comendo comida de porco, e aí ele retorna para casa. Quais são as condições que o pai exige dele? Pode falar, irmão. Nenhuma. Pelo contrário, a condição do pai ali é o filho se alimentar de um bezerro cevado que estava escolhido para alguém que é importante. Então o filho volta para casa e o pai pega o filho e já manda os servos: vai lá, pega o melhor bezerro cevado, ou seja, preparado, e assa, e vamos festar, porque o filho voltou. Quando nós entendemos e estamos na casa, nós vamos viver o melhor do Senhor. Viver o melhor, e tem que viver o melhor. E se não quisermos, se rejeitarmos o melhor do Senhor, não é bênção para a sua vida. Irmão, essa vida augustiniana não vem de Deus.
Essa vida franciscana não vem de Deus. Eu vou rejeitar, eu vou viver sem nada, porque eu quero agradar a Deus. Sacrifício ele já fez. Ele fez o sacrifício para que eu e você pudéssemos colher. Agora, o versículo 26, a primeira coisa que ele diz é assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aonde Deus vai? Você tem que ir. O que Deus faz? Nós temos que fazer. Como que Deus vive? Nós temos que viver, porque somos a imagem e semelhança dele. Aí ele continua. Depois que ele diz a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele vem com um verbo dizer o quê? E domine. Ele não diz e seja dominado. E domine. Deus deu uma ordem para mim e para você: coma o melhor e domine em tudo. Não é para dominar outro homem, outra mulher. Não foi isso. Deus nunca deu domínio de um homem sobre outro homem. Deus deu liderança, ensinamento e não domínio. O domínio está sobre ele, sobre a vida do Senhor, a vida do Senhor sobre a sua vida. E Deus diz aqui, quando ele diz que fez imagem e semelhança, o primeiro verbo que ele fala é o verbo de dominar. Domine. O que acontece com a igreja? Se você for olhar em todos os lados, abre aí em Provérbios, capítulo 3, vai lá em Provérbios. 3, versículo 1. O que está escrito aí? Ele te chamou de quê? Filho meu. Não é filho do vizinho, é filho meu. Irmão, só chama de filho meu quem é pai. E ele está te chamando de filho meu. A identidade que nós temos que entender é que somos filho do Criador de todas as coisas. Onde esses que estão aí na mídia, esses que estão aí dominando e querendo fazer e fazendo no que é natural, um dia vai dobrar o joelho para aquele que olha para mim e para você e diz: filho meu, você é de casa, você não é estranho nem estranha, você é filho. Olha o 5:1, vai lá no 5:1. O que ele diz lá? Não ande sobre a sua sabedoria, não ande sobre o seu prazer, o seu gosto, não ande sobre a sua vontade. Olha o que ele está dizendo: filho meu, atende a minha sabedoria. Irmãos, um dia eu parei para pensar e falei assim: se eu fosse Deus, na hora que o sujeito escolhido estivesse pecando, eu dava um tapa na orelha dele, que ele ia zunir a tarde inteira. Aí veio aquela frase: por isso que você não é Deus. Nocaute. Ele diz: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Porque quando você descobre que a verdade de Deus é muito melhor que a sua vontade, você nunca mais escolhe a sua vontade, você vai escolher a vontade de Deus. Por mais que a vida inteira rejeitamos a Deus, e não foi só você que rejeitou a Deus, eu também rejeitei a Deus, até escolher o melhor de Deus, até eu descobrir que a escolha que Ele havia feito por mim e para mim
era muito melhor do que o que eu vinha escolhendo e buscando. Vivia num mundo que eu achava que eu era a última bolacha do pacote, em dia de fome. Quando eu olhei e comecei a entender, a alegria começou a saltar ao meu coração. Como a irmã ministrando aqui diz, que rios de água viva fluirão do seu ventre. Rios de água viva é vida que você vai levar para outras vidas. É palavra de vida que você vai entregar para outras pessoas. Então teu coração vai estar tão cheio que ninguém te convence o contrário. Ele é o melhor para nós. E ele diz: filho meu. Abre no meus Provérbios 4:10. 4:10. O que ele diz aí? Irmãos, ele está fazendo uma proposta. Ouve, filho meu, e aceita. Ele não está dizendo, você vai fazer, aceita. Ou seja, decide querer pelo que eu quero por você. Mas ele começa dizendo, filho meu. Irmãos, quando ele vai falar com Gideão, olha que coisa muito interessante. Quando o Senhor vai falar com Gideão, Gideão está lá no lagar, escondido, malhando trigo. Lagar é lugar de malhar uva. É um lugar fechado, onde eles vão pisar as uvas para fazer o suco. Ele estava malhando trigo e escondendo dos midianitas. O Senhor, que ali é o Senhor Jesus, porque diz, quando diz o anjo do Senhor esteve lá, esse anjo é o Senhor. Aí Jesus chega na porta e diz assim, varão valente. Valente como? Ele reconhece. Ou seja, o que ele estava dizendo, como que eu sou valente? Olha a situação que eu estou, escondido, com medo, malhando o trigo para guardar, para mim comer, porque senão os midianitas vêm e tomam tudo. O Senhor continua dizendo, enaltecendo, elogiando a vida de alguém que estava escondido e com medo. Então você pode estar escondido, você pode estar com medo, ele continua te chamando de varão, varoa, valente. Porque a identidade minha e sua é essa. A verdade é que você é um vencedor, uma vencedora, não tem outra identidade. Eu posso viver como derrotado, sendo vencedor. Porque é assim que eu sou, é assim que você é. Você nunca foi. E Deus nunca imaginou que você fosse um derrotado. Mesmo que você aceite e viva, é um vencedor vivendo uma vida de derrotado. É uma abelha indo para um lugar que não é natureza dela, lixo. Aí a escolha é nossa. Irmãos, eu estive olhando aqui, Cruzeiro do Oeste está todos os dias fazendo uma live às 9 horas, 21 horas, o bispo e mais algum convidado, falando sobre provérbios. Eu gosto de ler provérbios, e aí me incentivou mais ainda a ler provérbios. E aí quando eu estava com aquela ministração, eu tinha algumas coisas para terminar aquele dia, e aí não deu tempo, eu falei, a próxima ministração eu continuo com esse tema. E aí lendo aqui provérbios, irmãos, eu fiquei mais admirado, porque em todo lugar o Senhor chama, filho meu. E o mais assim, que alegra o coração, é que ele diz assim, atende a minha, ouve a minha. Ele nada vai dizer, impondo, ele está pedindo, ouça, vai lá, faz. É como se fosse assim, meu filho, faz, se não for bom, não tem problema, vai lá fazer, vai ver, experimenta, decide, é só isso. O que eu preciso para receber o melhor de Deus, somente decidir, somente crer e buscar, e quem traz é o próprio Deus. Você só se posiciona para receber o que Ele já deu.
o que ele já buscou. Porque se ele dá riquezas e não acrescenta dores, o que você precisa fazer? Nada. Agora, não é de braços cruzados em casa que eu vou conquistar. Eu tenho que sair atrás daquilo que é meu. Mas então vou ter que lutar? Nada, ele já lutou. Só vai se posicionar. Você pega Ezequiel 2:1, o Espírito diz assim: filho meu, põe-te em pé. Aí o versículo 2 diz assim: e o Espírito o colocou de pé. Então, quando ele decidiu, eu não sei que situação que Ezequiel vivia, mas eu sei que quando ele decidiu se posicionar, o próprio Senhor o colocou na posição. Então, o que eu preciso? Decidir e acreditar que o Senhor está fazendo o melhor para a minha vida. Capítulo 6, versículo 20 de Provérbios. Ele diz assim: filho meu, o Senhor sempre nos chamando de filho. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Honra o teu pai, honra a tua mãe, escuta o que o teu pai está fazendo. Ele está falando de um pai que vive com Deus. Ele está falando de uma mãe que entende as coisas de Deus. Ouça, porque eles já tiveram experiência, e mesmo o ímpio também já errou nisso aí. Não erre, ouça aquele que sabe e que já viveu mais do que você. Mas como que ele começa te chamando? Filho meu. 7:1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti. Esconder aqui, irmão, não é ficar calado e não contar para os outros, não. Esconder dentro, esconder em mim, é guardar de forma que ninguém roube, que ninguém fale o contrário. Porque ele está dizendo que a palavra dele, aqui, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Quando ele está dizendo isso, é porque o melhor para mim é o melhor para você. E sempre você vai ver que ele está falando dos mandamentos, dos preceitos. Não é que nós temos que viver na lei, mas a graça imprime a lei no nosso coração de forma que você vai viver essa lei sem nenhum sacrifício, porque alguém cumpriu. Você vai viver a vontade de Deus, porque alguém já viveu essa vontade de Deus. Você vai ser uma delícia no Senhor, porque alguém já foi essa delícia no Senhor, Cristo Jesus. Filho meu. Irmãos, eu guardei mais alguns versículos, mas eu vou parar aqui. Nós temos a ceia do Senhor. Mas eu quero que você guarde no seu coração e não deixe ninguém falar o contrário do que você é, do que Deus te chamou. Mas Ele te chamou para um propósito: viver o melhor. Nós vamos passar para a ceia. Quero convidar o pastor Betinho, vai ministrar para nós a ceia. E hoje é um dia, irmãos, um dia que eu acho que é o melhor momento da igreja: ceiar com o Senhor, sentar à mesa com o Senhor, alimentar do Senhor. É dia de cura, é dia de libertação, é dia de graça, é dia de favor do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Você que vai cear, pode se colocar em pé. Glória a Deus. Palavra maravilhosa que veio nos alimentar. Amém, irmãos?
Quero convidar os diáconos para servir a ceia. À medida que você for pegando o seu pão, quero que você já comece a orar, falar com Deus, apresentar a Deus e agradecer ao Senhor, porque o Senhor veio até nós, amém? Ele proveu o cordeiro, foi Ele que se sacrificou na cruz por amor a mim e a você. O mais interessante de tudo isso é porque Deus fez esse sacrifício quando eu e você ainda éramos inimigos dele, quando nós não estávamos nem aí para Deus, e através desse amor o Senhor nos constrangeu a crer nele, a confiar nele, amém? Então, na medida que você for pegando o seu pão, dê graças ao Senhor, comece a orar e agradecer, enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar algo para nós. Todos pegaram? Amém? Graças te damos, Pai. Graças te damos, Senhor Jesus, porque o Senhor aceitou o sacrifício, esvaziou de toda a sua glória para se fazer homem e morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos receber e viver a sua vida. Nós te louvamos, Jesus, porque aquela cruz era nossa, a condenação, a dívida era nossa, mas o Senhor pagou no nosso lugar. Nós te exaltamos por isso. O Senhor levou todo o castigo, todo o pecado, toda a dor, toda a punição na sua carne, no seu corpo, para que hoje nós pudéssemos participar do teu corpo sem pecado e pudéssemos ser participantes também da saúde do Senhor, da vida do Senhor. Portanto, agora, Pai, ao comer deste pão, nós já estamos declarando saúde no corpo físico, nós estamos declarando o fim de toda fraqueza espiritual, o fim de toda enfermidade. Se há algum enfermo em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, que ao comer deste pão, neste ato profético, anunciando a tua morte até que o Senhor venha, a vida, a saúde possa tomar conta agora, em nome de Jesus. Se alguém, ó Deus, fraco espiritualmente, que ao comer desse pão, se alimentar do Senhor, possa receber a vida, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te louvamos porque nós somos amados e perdoados do Senhor.
Portanto, participamos em teu nome, Jesus. Amém. Podem comer. Diz que após eles terem ceado o pão, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo que este cálice era o cálice da nova aliança, que era firmada, selada no sangue de Jesus. Quero que você, ao olhar para esse cálice, tenha consciência de que você tem uma aliança com Deus, e essa aliança com o Senhor, ela é eterna, ela não muda, porque o Senhor não muda, o Senhor é eterno. E uma vez firmados nesta aliança, eu e você temos paz, porque nós somos justificados pelo sangue. Amém? Somos justiça de Deus em Cristo. E essa aliança que temos com Deus, irmãos, celebraremos por toda a eternidade. Oh Pai, nós te damos graça e te louvamos, porque o teu sangue foi derramado na cruz, e o teu sangue nos lavou e nos purificou de todo o pecado. Por isso nós, nessa manhã, nesse dia, ó Deus, escolhemos celebrar a comunhão, a unidade do corpo, e também, ó Deus, trazer a memória, ser conscientes do teu amor e do teu perdão, porque o teu sangue revela o teu amor e o teu perdão. Nós somos justiça de Deus em Cristo, justificados, e esse estado é um estado eterno que estamos do Senhor. O pecado já não pode mais nos separar de ti, porque o teu sangue já nos lavou de todo o pecado. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós fazemos isto em memória de ti, anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Amém. Podem beber. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Mais belo entre
adoramos e te louvamos. Desfrutamos da tua presença, desfrutamos da vida do corpo, da unidade, da comunhão do corpo. Desfrutamos, ó Deus, da nossa identidade em ti. Desfrutamos, ó Deus, da verdade a nosso respeito que o Senhor revelou na sua palavra. Obrigado, Jesus. E eu oro para que o teu grande amor seja revelado a cada um aqui todos os dias. Eu oro para que a paz que excede todo entendimento, venha sobre cada um aqui. E eu oro para que a doce comunhão do Espírito, o relacionamento com o Senhor, continue por toda a eternidade, por todos os dias, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.